Hebreus capítulo 1. Vamos iniciar hoje o estudo de Hebreus. A semana retrasada finalizamos o estudo de João. Foi ótimo estudar o Evangelho de João. E agora vamos iniciar o estudo do livro de Hebreus. A Epístola aos Hebreus é um livro cuja autoria é mais questionada na Bíblia. A autoria mais desconhecida. Não se sabe ao certo quem é o autor de Hebreus até os dias de hoje, embora tenhamos várias sugestões de quem possa ser o autor. Por outro lado, é o livro cuja canonicidade foi menos questionada para entrar no cânon bíblico. Então não se questiona em nenhum momento a autoria, se questiona a autoria, mas não se questiona em nenhum momento a autoridade bíblica dessa epístola. Não há dúvidas nenhuma de que é um livro que realmente deveria estar na Bíblia. Não são os chamados deuterocanônicos, ou apócrifos, ou intertestamentários, como aqueles 7 livros adicionais que a Igreja Católica tem na Bíblia deles. Não somos nós que temos livros a menos, eles que têm livros a mais. Só você olhar a história da Igreja, a história da Bíblia, e ver que isso vai ser dado anos depois. Então, eu vou responder 3 perguntas hoje para vocês. Porque, já vou adiantando logo no início, não foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Bom, não foi. Isso aí é loucura você pensar isso hoje em dia. Foi Paulo, não foi Paulo que escreveu. Então, disso eu vou responder 3 perguntas. Primeiro, se não foi Paulo que escreveu, quem escreveu? Segundo, se não foi Paulo que escreveu, por que essa linha de pensamento é tão forte nos dias de hoje? Por que tem gente que defende que foi Paulo que escreveu e todo surgiu isso? Não foi do nada, Tem que ser baseado em alguma coisa, não foi baseado em fonte vossa na minha cabeça. Então, por que falam que é Paulo? E terceiro, por que o autor é tão anônimo assim? Por que o autor não aparece de forma tão clara no texto? Por que não se identifica? Por que não é tão fácil você identificar quem é o autor da Epístola de Paulo? Da Epístola aos Hebreus. Que aliás, ela é apelidada pelos teólogos de sermão expositivo. Essa epístola é mais um sermão. Acompanhe comigo lá no capítulo 13, versículo 22. Depois pode voltar para o capítulo 1. Hebreus 13, versículo 22. Onde diz o seguinte: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Essa não é a epístola que a gente tem. Ele fala que escreveu resumidamente. Um resumo, galera, calma aí. Então, tudo que a gente vai estudar aqui ao longo desses 3 meses, quando chegar lá no final, nessa lição, vamos lembrar dessas palavras. É um resumo. Tudo isso que a gente estudou, 3 meses de estudo, em média 40 minutos, 1 hora por semana, 13 mais semana. Não, isso aqui é só um resumo. O autor não queria deixar muito mais coisa para falar. Então você pode, no mínimo, dobrar. Porque a ideia do resumo não é cortar um pedaço, não. Resumo você corta a metade a menos. Então, 13 capítulos densos, muito teológicos, muito bons. Isso é um resumo. Então, são palavras de exortação. Então, aqui é um sermão expositivo. Literalmente. Russell Shedd, que é um comentarista dessa Bíblia que eu uso, ótimo, teólogo brasileiro, recentemente, ele diz que ela termina como epístola, só no final da epístola aí, que realmente é a nossa saudação, que é clássica, tipo das epístolas, mas ela começa com uma tese, a gente vai ver isso nos 4 primeiros versículos. Começa com tese, ela se desenvolve como um sermão e termina com uma epístola. Então, só no finalzinho você vai ter as características de uma epístola, ok? Agora vamos lá. Aliás, antes de autoria, mais uma coisa. Se a gente pudesse resumir esse livro, dos Hebreus, em uma palavra, a gente resume a palavra melhor. Ou ainda a palavra superior, ou ainda excelente, mais excelente. Então, o resumo desse livro é melhor. Se a gente pudesse resumir isso em uma frase principal, o título: Cristo é melhor. Jesus é superior. Jesus Cristo é mais excelente. O objetivo aqui é mostrar que Jesus é superior aos anjos, que
Jesus esperou a Moisés, Josué, todo e qualquer outro pai que teve antes, né? O pai Abraão, todos, superior ao Antigo Testamento, aos profetas, superior inclusive até mesmo os próprios anjos. Então esse é o grande objetivo do livro. Sobre a autoria, não foi Paulo que escreveu, vamos adiantar isso pouco. Não foi. Alguns atribuem a Paulo esse significado, porque Clemente menciona isso, né, lá no início da igreja. Aí, gente, a gente tem várias evidências que não foi Paulo que escreveu. Primeira delas, termos exclusivos. A Epístola aos Hebreus, ela possui aproximadamente cerca de 170 termos exclusivos. O que é isso? Termos que só ocorrem aqui, não aparecem em nenhum outro lugar na Bíblia. E dá a entender que não é um estilo de linguagem de nenhum outro autor. Então, não foi Lucas, como alguns defenderam que foi Lucas, tem essa linha de pensamento, de que foi Paulo. Outros falam que Lucas ouviu o que Paulo falou e escreveu. Lucas que escreveu Atos, que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Que ele andava com Paulo na prisão, Paulo mencionou ele nas suas cartas, Colossenses e tal. Então, não foi. Então, não foi nenhum autor de nenhum outro livro na Bíblia, ok? Não foi. Por mais que o pessoal acreditava na época, e acredita-se, né, que foi permissão de Deus tudo isso para dar mais autoridade, né, a epístola, né, porque a autoridade apostólica, foi Paulo que escreveu, então calma aí, vamos batalhar isso aqui, não, peraí, calma, vamos ler o nome dele também, né, porque assim aconteceu o processo de canonização dos livros. Um exemplo para vocês entenderem bem como funcionou. Vamos pegar músicas, vamos fazer um canon de músicas cristãs que mais vamos pegar as músicas que estão tocadas, Batista, Assembleia, Adventista, Presbiteriano, vamos pegar aí músicas cristãs. A gente vai fazer uma reunião, um concílio, e aí nós vamos pegar a música e falar assim, ó, essa aqui entra, essa não é assim. Não foi a igreja que determinou quais livros entram na Bíblia. Não foram nós, seres humanos, que escolhemos quais livros iam entrar na Bíblia. Mas apenas pegamos os livros que já tinham autoridade divina. Nós encontramos eles. Exemplo, a gravidade foi descoberta. Não foi a maçã do livro que lá é fake, tá? É só uma historinha, na verdade. Então, não é comprovado que não. Mas enfim, a história é legal. Então Newton descobre a gravidade, ela já existe. Da mesma forma, a gente não foi um concílio que determinou esse livro aqui, isso aqui é a palavra de Deus, não. A gente descobriu que é a palavra de Deus. Então, nesse exemplo que eu falei da música, imagina o seguinte: a gente vai pegar e falar, pera, aquela música, mas a igreja. Pô, aquela música tem que entrar. Toda igreja toca ela. E ela, você vê que tem Bíblia nela, tem palavra de Deus nela. Ela não é incoerente do que já vem escrito. Então, pera, então ela tem que entrar, não pode ficar de fora, não. Aí você vai pegando várias músicas assim. Essa está muito famosa agora, eu canto Pose, mandou, você tem que entrar também. Toda igreja que eu vou, de qualquer denominação, toca nessa música. Não, tem que entrar. Vai, entendeu? Então, não foi diferente de perspectiva, uma coisa eu pegar uma música e falar, não, essa aqui tem que ser tocada por toda igreja. Outra coisa não, pera, as igrejas, né? Então é isso, você ia a uma igreja local. O cara tinha lá, eram rolos, né? Os papiros de João, tinha de Lucas, tinha de Marcos, eles iam separadamente os livros. Então, o que tinha na maior parte das igrejas, quase todas as igrejas tinham, e que não entrava em contradição com o que já tinha escrito, no caso do Antigo Testamento, que tinha autoridade apostólica, todos os livros têm autoridade apostólica, mas Deus não foi apóstolo que escreveu, não foi apóstolo, mas a gente vê teologia paulina pura. Esse é um dos motivos pelo qual o pessoal acha que foi Paulo que escreveu, porque tem teologia paulina. Embora as palavras não sejam de Paulo, a teologia é de Paulo. Fecha aspas, eu esqueci o nome que Paulo falou isso, e é verdade. Acho que foi João Calvino. E eu estava falando mesmo? 1, 2, 3, mais coisa que estava. Mais um ponto. Enfim, né? Vai passar a frente eu falo de novo. Sobre a cronicidade, eu lembrei. E a capacidade de transformar a vida das pessoas. Então, aquele livro, ele transforma vidas. Então, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela transforma, penetra como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, e ela realmente nos transforma. Esse livro realmente tinha que estar aqui, não há dúvida disso. Então, não é canonicidade dele. Não confundir a autoria com canonicidade. Embora, antigamente, graças a Pai Vitor, embora anteriormente, canonicidade e autoridade cantavam com uma palavra.
Como assim? Se for um apóstolo que escreveu, é canônico. Porque o apóstolo, ele era enviado de Deus, ele tinha autoridade para passar os fundamentos da igreja. Certo? Então, sabe que o Novo Testamento todo ele é apostólico, sem exceção, todos os 27 livros. Paulo escreve 13 cartas, não é 14 que ele usou foi ele. 13 cartas, só já foi quase metade. Né? Aí a gente tem Hebreus, que tem teologia paulina, então foi alguém próximo ao apóstolo, alguém que ouviu do apóstolo. Ok? Inclusive, esse é um argumento de porque não foi realmente Paulo que escreveu. Olha aí, Hebreus capítulo 4, versículo 2, a gente tem evidências internas ao próprio texto que mostram isso. Já vejo vocês os termos exclusivos que só tem em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Alguém pode voluntariar para a gente abrir lá em Gálatas? Gálatas. Isso aqui é o que o autor dos Hebreus fala. Olha, eu ouvi isso aqui, que foi anunciado a nós, né? Por pessoas que ouviram de Jesus. Ele fala isso. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Espera aí. Paulo fala que não viu o evangelho por homem nenhum. Foi o próprio Cristo que falou para ele. A gente vê isso na Bíblia, foi Jesus que falou para ele. Ele não aprendeu por intermédio de homem nenhum, foi direto, foi revelação direta. Assim como todos os apóstolos. Jesus mandou os apóstolos e falou diretamente a eles. Eles são os chamados cristãos de primeira geração, a primeira geração, ouvindo diretamente de Jesus. Todos aqueles que ouviram a pregação do evangelho através deles, os chamados cristãos de segunda geração. E é nesse grupo que o autor dos Hebreus se coloca. Vou ler de novo Hebreus 4:2. Porque também a nós, ele está falando dele, de um grupo que era comum naquela época. A gente viu isso no estudar, viu isso para Filemon. Você escreve a carta para uma pessoa, mas a gente vê aquela possibilidade para toda a igreja. Mesmo um caráter bem pessoal que ela tem. Também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é evangelho, né? Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Então, enquanto Paulo não ouviu de homem nenhum, Paulo ouviu diretamente de Deus, o autor dos Hebreus ouviu através de homens. Então não pode ser Paulo e também não pode ser mulher. Eu esqueci qual é a referência bíblica agora, Hebreus 10, alguma coisa, que surgiu em uma das linhas de pensamento que poderia ser Priscila e Áquila, até os dois juntos, né? São muito mencionados por Paulo. Porém, não, o autor ele usa um verbo se colocando como homem. Ele refere a si mesmo como homem. Então não foi uma mulher autoria dos Hebreus. É isso. Se eu tivesse ali pensamento aí que a autora era mulher, aí na época o machismo era muito grande, às vezes o pessoal ia receber bem essa epístola e o autor se ocupou. Não foi essa a intenção. Tá? É mesmo porque Jesus foi, não sem ser feminista, sem ser jeito certo, né? Ele foi o primeiro a amar as viúvas, os pobres, os mendigos, as prostitutas e a colocar a mulher no seu devido lugar. Eu sou o primeiro a fazer isso, não foi o movimento feminista nenhum que fez isso, não, foi Jesus. Então é tanto que isso é um dos argumentos pelo qual isso aqui não é historinha para poder dormir. Se fosse para você colocar um relato, mentira, não fala, não é ressuscitou. E se você quisesse que todo mundo acreditasse na sua mentira, naquela época, naquele contexto, você jamais ia colocar que as primeiras testemunhas foram mulheres. Aí você fala, cara, aquela vazia, entendeu? Não viu. Então naquela época, não faz sentido. Se você quer mentir, você quer convencer o pessoal, você vai colocar que foram mulheres que viram Jesus ressuscitado primeiro. Então a Bíblia, né, já traz essa questão há muito tempo. Então, enfim, voltando a Hebreus 1. Então a gente sabe que não foi Paulo que escreveu. Então, quem escreveu então? Se não foi Paulo que escreveu, quem escreveu? Aliás, mais uma coisa. Batendo em cima que não foi Paulo. Paulo tem um estilo de linguagem, assim como todos nós temos. Você escreve 13 cartas, fora outras epístolas que não entraram na Bíblia, como exemplo de Colossenses 7, que eu menciono lá em Colossenses 4. Você tem um vício de linguagem. O que é vício de linguagem? A palavra que você repete ela bastante. Você fala muito, você usa muito um certo tipo de palavra, né? Paulo, ele sempre se refere a Jesus como Cristo Jesus, né? Senhor Jesus Cristo.
ele usa muitas expressões que aparecem mais de 600 vezes em todas as suas cartas. Porém, a gente não encontra nenhuma delas aqui em Hebreus. Desse jeito não, menciona Jesus, mas não da forma que Paulo menciona. Outro aspecto, o grego de Hebreus é um grego muito pólido, um grego mais sofisticado, mais fino, um grego mais erudito. O grego de Paulo é um grego mais bruto. Imagina o seguinte, o sotaque goiano vai ser o nosso jeitão goiano de falar. Um paulista, né, um sulista, falando aí mais certinho, é tipo isso. Como é que o Lohan escreveu isso aí se ele não meteu um C, não meteu um nós vai, entendeu? Então não faz sentido. Então é tipo isso. Então Paulo ele tem um estilo mais bruto, mais rústico de escrever, os hebreus mais pólido. Ele demonstra muito conhecimento da cultura helenística, né? A cultura grega. Então ele era alguém douto, entendido da cultura grega. Vai ser argumento para o principal nome que acredita-se, talvez, possivelmente, foi o autor de Hebreus. Então tem um motivo pelo qual é isso. Então, o autor conhecia muito a cultura grega e ele cita muito a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Se você tem a Bíblia de estudo, vai aparecer lá o L e o XX, que é a origem romana, o L é 50, XX é 10, que somam dá 70. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia para o grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego, porém o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguns pedaços em aramaico. Eles traduziram tudo isso em grego. Então, as duas primeiras grandes traduções da Bíblia, a Bíblia toda em uma língua só, é a Vulgata Latina e a Septuaginta. A Vulgata Latina é ela toda em latim, como o próprio já diz. E a Septuaginta veio primeiro, né? É ela toda em grego. O autor, ele cita, quando ele cita o Antigo Testamento, ele cita o tempo todo, vocês vão ver isso durante o estudo, ele cita o Antigo Testamento, ele sempre está citando a Septuaginta, sempre. Vocês podem observar isso, ele não menciona diretamente os textos hebraicos. Enquanto Paulo, quando mencionava, ele mencionava justamente os textos hebraicos. Ele era judeu, que foi treinado aos pés de Gamaliel, né? Que era um excelente doutor. Teve pregação disso aqui, dias na igreja, né? Então, não foi falso, eu tenho certeza disso. Então, quem foi, então? Escreveu. Como eu falei, Clemente de Alexandria, ele sugeriu que Paulo tinha escrito isso. Ele deu uma sugestão seguinte, que Paulo escreveu em aramaico, e aí alguém só traduziu depois, que não faz nenhum sentido. Então, nenhuma evidência externa, nenhum escrito antigo em aramaico para provar isso. Enquanto em grego tinha um cara. No Novo Testamento, gente, não tem códigos, tem vários escritos, várias cópias no Novo Testamento para comprovar a autoridade. Orígenes de Alexandria acreditava que não foi Paulo, mas sim uma outra pessoa que falava. Olha a citação que eu coloquei dele aqui. Parece que os pensamentos são do apóstolo, mas o estilo e a fraseologia pertencem a uma outra pessoa que anotava o que o apóstolo dizia e escrevia, quando lhe convinha, o que seu mestre havia falado. Mas quem de fato escreveu a epístola, somente Deus sabe. E isso é o mais sábio a se fazer quando você sugere algum autor aos hebreus. Você sugere, mas olha, quem sabe é Deus. Não tem como saber de fato quem é o autor da epístola. Não tem como saber. Por que é importante, então, a gente estudar isso, saber disso? Eu digo aqui que é uma aula, para vocês saberem que realmente não foi Paulo. Se alguém falar isso aí, vocês têm argumentos, vocês sabem porque não foi. Entendeu? É importante para a gente melhorar a nossa fé. A gente sabe, não, é a palavra de Deus, ele não foi Paulo, isso quem é a palavra de Deus para nós, ok? E Deus não quis que o autor fosse revelado, tudo bem. Lutero foi um dos primeiros a negar a autoria de Paulino. E ele sugeriu que foi Apolo. Ele entrou mais forte para ser o nosso suspeito, né, de ser o autor da Epístola aos Hebreus. Quem era Apolo? Apolo era uma cristão extremamente eloquente, grego, da cultura grega mesmo, que entendia muito grego. Andava com Paulo, foi discípulo de Paulo. É tanto que lá em 1 Coríntios, né, quando Paulo fala sobre as divisões, ele fala: olha, vocês estão partidários aí com divisões. Uns dizem, eu sou de Cristo. Outros dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Percebe que coloca eles em pé de igualdade. Jesus, Paulo e Apolo. Apolo não era pouca coisa. E Apolo, ele era extremamente eloquente, ele tinha uma dicção. Ele sabia falar, cara. Ele era incrível, Apolo era um bravíssimo, entendeu? Ele era muito eloquente, né? Então, acredita-se que Apolo, ele é o mais forte. E eu, através dos estudos, que estou resumindo para vocês, assim como o autor de Hebreus, estou resumindo para vocês,
eu falo com vocês, não tem como saber quem é realmente, eu não vou tomar martelo também, não vou ser bolo, não adianta fazer isso. Mas se tem um nome que a gente conhece, para poder falar que foi, esse nome realmente é Apolo, ok? Embora tenha alguns argumentos contrários à autoria de Apolo também. Alguns falam, isso não tem sentido, está faltando mais evidências, porque a gente não tem tantas evidências externas para comprovar que foi Apolo. Mas se fosse, para mim, para não ficar meio, não sei não, para falar um nome, eu estaria com, não vou levar a maioria prefere falar com o autor, com boa parte dos teólogos que falam que foi Apolo que escreveu, tá? Talvez, se sugere. João Calvino foi o primeiro a realmente vir e pá, enquanto Lutero foi o primeiro a falar que foi Paulo. João Calvino foi o primeiro a chegar e falar, gente, pelo amor de Deus, isso não foi Paulo, tá de brincadeira, fica assim, céu, a pessoa fala que foi Paulo sobre Hebreus. Cara, faz o seguinte, na sua casa, faz o exercício. Pega e lê as 13 epístolas de Paulo, na sequência. Não lê mais nada, só lê as 13 epístolas de Paulo. Só. Depois que você terminar as 13 epístolas de Paulo, pronto, o próximo livro é Hebreus. Lê Hebreus. Cara, você não precisa ser um doutor em crítica textual, não precisa ler uma porrada de livros, doutor ali, cara, mano, lê as 13 cartas de Paulo e lê Hebreus. Você vai ver, cara, que não percebe, é muito diferente, cara. Não tem como falar que foi Paulo que escreveu isso aqui. Outra coisa, a cristologia. A cristologia é completamente diferente. A cristologia, a visão que Paulo tem de Cristo. Cristo que morreu, ressuscitou, né, e fundou a igreja. Paulo fala sempre sobre isso em suas cartas. Nos libertou do pecado. Aqui em Hebreus o assunto é completamente diferente. É uma outra cristologia que fala de Cristo como sacerdote. Eu não falei que são mais de 160 termos exclusivos. Um deles é, inclusive, um termo para sacerdote. Nenhum outro livro da Bíblia menciona Cristo como sacerdote diretamente. Embora a gente tem várias passagens bíblicas que inferem, né, que falam e apontam implicitamente que Jesus é sacerdote. Mas de forma explícita, a gente só encontra aqui. Somente aqui. E a gente vê que Paulo, quando ele fala uma coisa para uma carta, ele reforça em outra, como é o exemplo de Gálatas e Romanos. O pessoal fala que Gálatas é um resumo de Romanos. É errado. Romanos é a expansão de Gálatas. Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo, que a gente tem na Bíblia. Depois foi Romanos, ele expande a teologia lá. Falando que é facilmente possível fazer várias referências cruzadas. Está sendo misturado com Romanos. Por quê? Porque está ligado. Hebreus não quer desconexo com a Bíblia, entendeu? É que Hebreus é mais conectado com o Antigo Testamento. E esse é um dos objetivos de Hebreus, mostrar que a aliança de Jesus na cruz é superior à aliança judaica. Mostrar que o cristianismo é superior ao judaísmo. Jesus é maior. O que João Calvino fala então? Ele diz que, abre aspas, ele não conseguia aceitar a autoridade paulina. E ele menciona que Lucas, ele foi Lucas que escreveu, né? Ou até mesmo o próprio Clemente, né? Poderia ter escrito. Clemente escreveu várias cartas, aliás, só que sem autoridade bíblica, não tem nenhuma delas na Bíblia, ok? Tertuliano já foi 2 séculos, né? Depois de Cristo, 3 por aí, 2 para 3. Ele sugere que foi Barnabé o autor. Barnabé, quem foi Barnabé? É o companheiro de viagens missionárias de Paulo. Paulo faz sua primeira viagem missionária, segundo isso lá em Atos 14, 15, acho que é 14. E aí Paulo viaja com Barnabé, ele leva até Marcos junto com ele. Aí tem umas avanças lá, o Marcos não aguentou a pressão, né? Aí ele pede a volta. Então Barnabé era companheiro de viagem de Paulo. Então ele sugere que foi ele, mas provavelmente não foi não. E aí, achei a referência. Hebreus 11, 32. Vou falar que não foi uma mulher que escreveu. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ó. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. É esse? 32 não. Hebreus 11, 32. Não tem errado, não é possível. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Meninas, acho que vou ter a referência errada. Um número já acaba. Enfim. Na próxima aula eu vou trazer um versículo para vocês, tá? Eu vou referir ele mesmo como homem. Para falar que não foi mulher autor. E, enfim, muitos estudiosos estão sugerindo vários nomes, mas Apolo é o nome mais forte.
ok? E Hebreus é completamente diferente com outro livro, trazendo o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E aí, só mais uma citação de Hebreus. Calvino fez essa observação, para mim simples, pelo amor de Deus, que a gente fez aqui logo no começo da aula, que é aquela com Gálatas, com Hebreus 4:2. Né? Ele vê que o método de inclusão é muito diferente. Como assim? Paulo, quando ele começa suas cartas, ele sempre começa com a salvação. Sempre. Ele começa saudando os irmãos. Saúde os irmãos e tal. Tanto que a epístola aos Gálatas é a única que ele não começa, ele já começa com um chicote. Depois da salvação. Então ele chega e fala: a gente leu o versículo 1. Eu não escutei o evangelho de homem nenhum, não. Eu escutei de Deus. E me admira que já está passando tão rápido aquilo que você está aprendendo de mim. Como assim? Ainda que vem um anjo desce dos céus e prega um evangelho diferente do que eu tenho pregado a vocês, que seja maldito, nada acreditem nele. Salva os irmãos para se abrir, entendeu? É tipo assim, Gálatas nessa pegada. Enquanto os outros eles saúdam e tal. Agora Hebreus não tem salvação. Não tem. Por isso que o canção sugere, começa com uma tese, né, cara? Depois vem um sermão, não tem salvação, o Paulo se apresenta, Paulo sempre se apresenta. Eu, Paulo, de próprio punho, nos escrevo. Ainda quando tinha um copista que copiava Paulo, Paulo faz questão de escrever a sua própria mão, para comprovar sua autoridade. Porque foi muito comum na época, o pessoal escrevia alguma coisa, para ter validação, o Paulo que escreveu aqui, né, só para dar uma, para ter mais validação ali. Não foi, ok? Então, outra coisa também, isso aqui para mim, o principal é isso, na verdade, fora o versículo bíblico, fora o exercício que eu falei, leia todas as epístolas paulinas, depois leia Hebreus. Paulo tem um estilo muito bom, muito bom. Paulo expõe a doutrina, depois aplica. Expõe, depois aplica. Hebreus, expõe, aplica, versículo. Como exemplo, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expõe a doutrina. Acerca do pecado, a salvação, Cristo não todo pecado, né? Diferentes pecados, do plural de pecado, tal, enfim. Do 12 ao 16, ele aplica a doutrina. O que a gente faz com isso agora? Isso e aquilo, assim assado. Efésios, 6 capítulos, do 1 ao 3, doutrina, eclesiologia da igreja, tal. Depois, capítulo 4, capítulo 6, aplicação. Coríntios, tudo a mesma coisa. Hebreus não. Hebreus, vocês vão ver que é um versículo de aplicação. É na hora, é instantâneo. Isso não é o estilo de argumentação paulino. Tá vendo? Tem uma porrada de coisas que eu estou lembrando, tem uma porrada de coisas, né? Coisa não tem tempão. Que não foi Paulo que escreveu, não tem como, ok? Enfim. A data que esse livro foi escrito provavelmente foi em 64 ou 67 depois de Cristo. Por que essa data? Porque ele escreve para os judeus que estão sendo perseguidos pelo governo para que eles mantenham sua fé firme, para que eles não voltem ao judaísmo, ok? Então esse é o objetivo do autor quando ele escreve, para que ele sabia que isso era a palavra de Deus, que isso ia ser lido para nós nos dias de hoje, assim como todos os autores do Novo Testamento, todos eles sabiam disso, claramente eles sabiam disso, né? Eles estavam sendo inspirados por Deus ali. Mas o objetivo dele era: olha, mantenha firmes, não vai ser, não, bora. Anima, mesmo de perseguição, vamos manter firme. Não volte ao judaísmo, não volte àquela prática que vocês tinham anteriormente. Vocês aprenderam a verdade. Mantenham-se firmes. Olha, Cristo é superior, o cristianismo é superior ao judaísmo. Mantenham-se firmes. Então, e ele menciona o templo, né? Que é o templo de Salomão, que Salomão construiu e tal, da estrutura parada. Ele menciona o templo como sendo algo acessível ali. Não como algo que foi destruído. E o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então a carta não pode ser destruída depois de 70. Eu já li a data pra gente, foi estudando em 70. E é aparentemente bem próximo essa data, que a perseguição estava muito forte. E eu esqueci o nome agora, parece que perseguição na época, meu Deus, o romano lá, enfim, depois eu falo para vocês. Então, eles estavam sendo perseguidos, né? Estavam bem próximos e falaram: mantenham-se firmes. E a perseguição aos cristãos nunca parou, na verdade. Desde que Jesus veio, levado pelo próprio diabo, a perseguição eles nunca param. E aí, assim como o autor dos Hebreus diz, eu digo a vocês hoje: mantenham-se firmes. Independentemente de toda e qualquer perseguição, mantenham-se firmes. Ok? Agora, eu falei que ia responder 3 perguntas, né? Se não foi Paulo, quem foi? Por que não foi Paulo? Já foi 2. Tá. Então, por que tem todo esse rolê acerca da autoria paulina? Por que tem todo esse rolê? Por que acredito que era Paulo no começo
E sangue não é. Por que o autor se oculta? Eu já vi um cara muito bom de um teólogo falando o seguinte: o autor aos Hebreus se ocultou para que somente Cristo aparecesse. Eu achei muito bonito isso. Não é só poético, realmente você vê isso no texto. A intenção aqui é aparecer só Cristo. Da mesma forma tem que ser a gente também. Que apareça Cristo, não a gente. Não seja por glória pessoal, não seja por ego, não seja para mim aparecer. Tem que aparecer Jesus. Entendeu? Outros falam o seguinte: foi permissão de Deus eles acreditarem que foi Paulo, né? Eles acreditarem nisso, né? Foi o canal, o meio pelo qual Deus usou para que esse livro entrasse no canal bíblico, que ele ganhasse autoridade, porque ia entrar na vida de outro. A gente acredita que é a palavra de Deus. Como eu falei, foram homens que sentaram e falaram: vamos colocar esse aqui eu não quero colocar, não é assim. Pegaram os que já tinham autoridade, e Deus tem autoridade. Então, por isso que foi guiado por Deus para chegar nesses 66 livros aqui hoje. Então, Deus tem vários jeitos de usar, ele fez de várias maneiras. Que essa pode ter sido a maneira que Deus usou, né, para facilitar. Porque a gente tem muitos livros que são disputados, né? A gente faz livros disputados, como assim? Então, a autoria deles é questionada. Deus é canonicidade. Exemplo, um dos livros mais disputados aqui é 2 Pedro. Nossa, um dos livros mais. Você fala de 2 Pedro, não é para a Bíblia, não, hein? Não foi Pedro que escreveu, tem isso aqui, tem. Aí tem muitas coisas na questão textual. Eu trouxe uma introdução para vocês, uma pregação no começo desse ano, lá no começo do ano, mas bem superficial, né? Mas, obviamente, foi Pedro que escreveu ainda, né? Então, até mesmo os mais disputados, né? Então, assim, estão aqui e a gente sabe que foi Deus realmente inspirou alguém para escrever. Hebreus não tem isso. Hebreus não tem dúvida, cara. Não há dúvida nenhuma. Ok? Então, vamos para o capítulo 1, rapidinho, para finalizar. Vamos fazer aquela leitura alternada, que é que 4 pessoas leiam os versículos do 1 ao 4. Obrigado, do 1 ao 4. Muito obrigado. Pode começar, senhor. Hebreus 1 ao 4 pessoas, está no meu versículo, pode começar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Amém. Então, tá vendo? Cadê a introdução que Paulo sempre traz? Cadê a salvação? Cadê completando? Graças, paz, aos outros. Cadê? Tem. Ele já começa, pá. E aí ele fala: olha, havendo Deus falado outrora de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos profetas. Então, quem falou? Deus. Como falou? De várias maneiras. Como? Pelos pais e pelos profetas. Ok? Então, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho. Enquanto lá em João, que foi o livro que a gente falou no passado, lá traz Jesus como o Logos, o verbo, né? De todo aquele contexto grego, o verbo. Aqui, Hebreus traz Jesus como o Logos definitivo, o verbo definitivo, a revelação final de Deus, revelação última, máxima. Então, não existe mais nada a ser revelado para a gente nessa vida. Tudo que há de ser revelado está no porvir, na outra vida. Tudo já foi revelado. Jesus é a revelação final. Então, aqui ele fala: Deus falou de várias vezes, de várias maneiras, com parábolas. Deus falou com profecias, com profetas, com a lei, com Moisés, com porradas de gente. Mas, cara, agora acabou. Jesus é a revelação final, a última. Por isso, nós não acreditamos, por exemplo, que se eu chegar aqui do lado com a gente, Deus apareceu para mim e Deus me revelou o seguinte: que esse negócio aí de homossexualismo, não, isso aí tá errado, isso aí acabou. Isso aí era só pra época e tal, não tem nada a ver. Não, mas Deus me revelou o seguinte: que se você roubar até $1.000, não tem nenhum problema. Estou tocando na Califórnia, não sei se vocês sabem, lá na Califórnia, rouba até $1.000 é considerado irrelevante. Então, não,
A Bíblia não muda, é a palavra de Deus, não tem nada de novo a ser revelado. Se eu ir falar assim, não, eu vi um anjo, e esse anjo de Deus falou para mim um monte de coisas, e uma delas, ó, tudo bem, ser bígamo, não tem nenhum problema em ser bígamo. Eu estou dando educada na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, também conhecida como os Mormons, que tem um livro de Mormon. O cara disse que ele tem uma visão de um anjo, ele escreveu tudo que o anjo falou para ele. Uma das coisas era isso. A Bíblia não é em contradição com ela mesma, e não há nada a ser revelado. Então, ainda que um Papa, não, o Papa fala de Deus, o Papa falou, tá, não, é Deus que falou para mim agora que tudo bem, o sensualista de boa. Não, aqui já era. A Bíblia acabou, não vai ter mais revelação, não vai ter um terceiro testamento, entendeu? Acabou, porque Jesus é o ápice da revelação de Deus. Não há nada a ser revelado após Jesus. Todo o Antigo Testamento esperava Jesus ser revelado. Quando Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, para os pais, para os profetas, ele falava de Jesus, e agora ele falou diretamente pelo Filho. É como uma coisa eu vou falar de uma pessoa para vocês, depois essa pessoa chegar e ela mesma falar dela. Assim foi. Então depois que ela foi, depois que ela veio e ela falou sobre ela mesma, há necessidade de uma outra pessoa vir e falar, não há, então não vai ter nenhuma revelação nova. Tudo e qualquer coisa que vocês verem falando de atualizar a Bíblia, acrescentar alguma coisa, foge. A teologia liberal é um câncer, é um câncer. A teologia liberal é um câncer que a gente tem no Brasil hoje, um câncer. Fala dos milagres de Jesus nos pontos naturais. Ela questiona a autoria da Bíblia, fala que a Bíblia não é inteira a palavra de Deus, só alguns pedaços, o restante é humano. Então, é um câncer. Então, fujam disso, ok? Não há mais nada de novo a ser revelado após Jesus, a não ser na vossa vida. Então, fujam de toda e qualquer heresia. E ele fala que ele é o resplendor. Versículo 2 ainda. E ele constituiu ele herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Isso aqui está em perfeita harmonia com Colossenses 1 e com João 1, que ele é o verbo e tudo foi feito através dele, sem ele nada teria sido feito. E lá em Colossenses fala que ele é a primazia, que ele é as primícias, não que ele é a primeira coisa criada, mas que ele esteve lá quando as primeiras coisas foram criadas, ele esteve junto com Deus. E ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Então nós não somos dignos de nada, não somos donos de nada. Jesus é o herdeiro de tudo. A gente vai daqui a pouco estar sentado à destra de Deus. E nós, através de Jesus, deixamos de ser condenados ao inferno e nos tornamos co-herdeiros juntos com Ele. Então, nós somos co-herdeiros da bênção através de Cristo, que é o único caminho de salvação. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus é o caminho, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E ele é o resplendor da glória. Nossa, que é lindo demais, cara. Resplendor da glória de Deus. Essa palavra aqui no grego, para resplendor, ela significa divina sabedoria, ou ainda reflexo, né? Uma luz muito forte, ou um reflexo, uma imagem. Ele é a imagem de Deus, ele é a representação da sabedoria de Deus. E a expressão exata do seu ser, isso é um só. Eles são um só. Ele é da mesma substância que Deus. Eles são iguais, eles são um só. Apesar de serem pessoas diferentes. A doutrina da Trindade, os pais, os filhos e o Espírito Santo, todos os três são Deus, ok? Todos os três são Deus de fato. Jesus não é só um homem muito iluminado, um homem muito sábio, que pisou na terra, ou não, ele é um cara muito, os judeus acreditam nisso, né? Muito douto na lei dele, entendia bastante, sabia muita coisa, né? Mas ele não é o Messias, não, ele não é Deus, não, ele só ressuscitou pessoas, ele só curou cegos, paralíticos, andou sobre as águas, multiplicou mais. Mas não é o Messias, não, só um cara, ele sabe muito sábio, mas não é o Messias, não. Mentira também. Continuando. Aí, gente, só esses 4 primeiros capítulos daria aula tranquilamente, todo semana. Perdemos um fato, é com muita teologia. Então a gente está falando toda hora no mesmo versículo, que é lindo, mas eu vou correr, tá? Não tem que ver tudo, não. Sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder. A gente vê muito na Bíblia isso. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem poder para mudar a sua vida. Mas para isso tem que ler, né? Se você não abrir, se você não lê isso aqui, se você não vem aprender, se você não vem nos cultos, se você não ouve a palavra de Deus, você não vai aprender nada. Então a palavra de Deus ela tem poder, mas você tem que estar com acesso a ela. A gente vê várias referências bíblicas à palavra de Jesus, né? Jesus chama Lázaro pelo nome, vem, Lázaro, vem. Lázaro revive pela palavra, a gente estudou isso, né? Em João 11. Em Apocalipse, Jesus, com o sopro de sua boca, na batalha final do Armagedon, vai derrotar todo mundo com a palavra. Então, fala que Jesus é a palavra, né? Interessante, interpretando em Libras, aquela música no início era essa palavra, né? Coloca Deus e palavra, isso é a palavra em Libras. Ele era a palavra, o verbo. Então, foquem na palavra de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele fala que tornou superior aos anjos. Porque Jesus, ele foi entronizado, ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E Jesus é superior aos anjos. Pelo amor de Deus, você falar que Jesus, isso aqui é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Senão não está escrito. Então, tudo isso, toda essa teologia linda que a gente viu aqui, esses 4 versículos, para mostrar que Jesus está acima dos profetas, está acima dos anjos. Isso é desenvolvido mais para frente. Vamos ler agora o versículo 5 ao 14, é curtinho esse capítulo, é curtinho. Vamos ler todo mundo junto, letra alternada, 5 ao 14. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho? Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: Por voto, o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ora, quanto aos anjos diz: Quem de seus anjos faz bem, de seus ministros lavaremos de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, preparação é tudo um centro de equidade e centro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que as teus companheiros. Tu, Senhor, do princípio fundastes a terra, e aos céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Mas a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que irão de herdar a salvação? Os anjos são ministros para servir os co-herdeiros de Cristo. Resumindo, a argumentação aqui é o seguinte: Jesus é superior aos anjos. Os anjos servem a Jesus. Da mesma forma, os anjos também servem a gente. Eles são enviados por Deus, a serviço de Deus, para servir a gente, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Está escrito literalmente isso aqui, isso não é nem interpretação, está escrito desse jeito aqui. Versículo 5. E aí ele começa falando sobre isso. Ó. Deus não falou para os anjos isso aqui: Você é meu filho. Falou? E eu te gerei. Falou não. E outra vez ele falou assim: Não, eu serei pai e esse é meu filho. Não, ele não falou isso para os anjos, não. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele fala que todos os anjos de Deus vão adorar ele. Então como que os anjos têm pé de igualdade e são superiores a Jesus? Não tem como. Jesus é superior aos anjos. Porque Deus chama eles de filho. Deus chama Jesus de filho. E porque os próprios anjos amam de adorar Jesus. E calma que não acabou não, tem mais. E esse introduzir aqui talvez seja uma referência à segunda vinda de Jesus. Tá? Talvez, né? Que os anjos vão adorar ele e tal, a segunda vinda de Jesus e tal.
Versículo 7. Ainda quanto aos anjos, Jesus falou isso aqui, ele não falou para os anjos. Mas você quer saber uma coisa que ele falou para os anjos? Olha, ele falou isso aqui, ó. Aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Então falou, ele trata, coloca um pote aqui os anjos, né? Aquele que faz vento, tem até uma música, né? Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Então a música é desse versículo. Aquele que faz vento aos anjos é Jesus. Ele que faz vento aos seus anjos, fogo aos seus ministros. E aí tem uma divergência, né, acerca de opiniões aqui. Poucas pessoas apontam esses ministros como sendo os próprios anjos. A maioria dos que eu vi falavam que ministro se refere a nós, no caso, né? Então faz vento aos anjos e, se você quiser chamar, e vento aos seus ministros. E os ministros somos nós, o nosso secretário. Ok? Então, terceiro argumento, fala, ó. Só que enquanto ao filho, ele fala, o trono é seu. O trono é seu. Então Jesus é o dono de tudo, ele que manda, ele é o rei. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odeia a iniquidade. Tem uma parte, né, naquela música que ruge o leão que fala isso, né? Que ruge o leão, que odeia a justiça. Não, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Pois é. Baseado também nesse versículo. É como quando a gente tem músicas bíblicas. Músicas que são baseadas realmente no texto bíblico. Ok? E ainda, calma, tem mais uma coisa ainda. Ele fala, no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Ele fala, os anjos não criaram a terra, não criaram os céus. Eles são criaturas, não criadores. Jesus é criador, não é criatura. Então, tem 4 argumentos muito fortes, que só um deles é o suficiente para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Eles perecerão, tu, porém, permanece sim. Todos envelhecerão. Qual veste? Também qual manto se enrolará, e como veste também igualmente mudados? Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus é eterno. Inclusive, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio que ocorria anteriormente. Por quê? O sacerdote sacrificava um animal. Jesus se entregou. O sacerdócio colocava o sangue no animal. Jesus deu o seu próprio sangue. O sacerdote tinha que fazer o sacrifício sempre. Então isso significa que o sacrifício era efetivo. Porque uma vez sacrificado, tinha que ir lá e fazer de novo. Então não vale a pena, né? Não resolveu o problema. Jesus morre somente uma vez. Ele se entrega uma vez e isso é suficiente. O sacerdote podia fazer expiação pelos seus pecados e às vezes estava na congregação. Jesus foi no mundo todo. Então, bem mais excelente. E aí o quinto argumento, que é para finalizar mesmo. Ele fala, ó, Deus jamais falou para os anjos, vem, assenta-te à minha direita. Como? Jesus é maior que todos nós. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma coisinha bem óbvia que você diz. Jesus é maior que você. Embora não é o básico do Deus, não. A gente canta, prega, aqui na frente, não é só palavra de Deus, lá fora, no dia a dia. Quantas pessoas orgulhosas a gente não vê por aí? Cristão não pode ser orgulhoso, vão ser humildes. Quem tem que brilhar a luz de Cristo da gente, onde quer que a gente esteja, com quem a gente esteja. Versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço e favor dos que amam chegar à salvação? Interessante que isso aqui não vale só para os anjos, isso também vale para a gente. Nós somos ministros de Deus, né? Eu penso assim também. Por exemplo, o André também pensa assim, que no versículo 7 é vento aos anjos, e quando fala fogo aos ministros, somos nós somos ministros de Deus, enviados a serviço dos cordeiros, né, de Cristo. Então eu estou aqui para servir vocês, que são cordeiros de Cristo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, como servos de Deus. É impossível ser servo sem ser humilde. Eu volto a falar, eu vou falar uma coisa que eu já falei, que eu vou falar de novo. Então, é bem simples o que é serviço na igreja. A gente está aqui no culto de ano novo. Maravilha, bom, né? A primeira refeição do ano, a sorte já vira, é dentro, né? Dá aquela lasanha cabulosa, rapaz. Só que aí acabou o culto.
Agora junto, aliás. Tem uma coisa, beleza, a pessoa vai mais cedo e tal, não vou falar isso não. Mas tem gente que vai embora rápido de propósito, assim, não vou embora para não ajudar. Vou juntar nas cadeiras, pegar as coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, outros esperam, né? Para não. Estou indo, vou esperar um pouquinho, porque eu na parte de juntar as cadeiras, vou ajudar a pegar as cadeiras. Então, a diferença, serviço, você vem mais varrer aqui o galpão antes da EBD. Vem varrer isso aqui, alguém pôs isso aqui, a gente está aqui no sábado de manhã, alguém pôs isso aqui, sempre estaria aqui. Ninguém está vendo, está tendo glória. Aí glória quem está lá pregando lá na frente, não. Então, somos ministros de Deus. Sirvam a Deus, sirvam com alegria. Sirvam com alegria. Os anjos são enviados por Deus para nos proteger. Temos várias passagens bíblicas que falam sobre isso também. Mas não dá tempo de trazer aqui, porque aí tem que ver bastante. Mas foque nisso. Você é servo de Deus. Jesus, oi Pedro, você de boa, meu filho? Pedro, tu és Pedro. Então, sirva ao Senhor. Você vai servir a Deus servindo uns aos outros. Porque isso é mandamento de Jesus. Não é qualquer Jesus. É o Jesus que está sentado à destra de Deus. E que ele tem um cetro de justiça e de equidade. Somente com Jesus temos a verdadeira equidade. Fala-se muito sobre isso por aí, né? Igualdade, equidade, direitos iguais, esses negócios todos aí. Somente com Jesus que nós temos, de fato, a equidade. Só ele nos trata como iguais. Amém?